e perseveravam na doutrina, na comunhão, na oração. Irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia. É só você dar uma olhada lá no painel e já está aí o texto bíblico. Nós vamos meditar do capítulo 3 até o capítulo 10. Fala, nossa, são vários capítulos hoje. E o nosso sermão tem 8 pontos. Eu quero ler juntamente contigo o que nós vamos meditar então nessa noite. Vamos lá? Vamos ler juntos? 8 exposições do Evangelho em Romanos. Mais uma vez, já decorou? 8 exposições do Evangelho em Romanos. Como nós temos a nossa ceia hoje, nós vamos participar da ceia, nada melhor do que nós falarmos sobre o Evangelho. Vou repetir, já que temos ceia do Senhor hoje, nós vamos falar do Evangelho. E quando nós pensamos no Evangelho, nós lembramos então da mensagem de Cristo de salvação. Nós temos na mensagem de salvação, de redenção, que é o Evangelho, no momento de ceia, é muito oportuno. Primeiro porque o Evangelho, ele vai tratar as más notícias e depois ele vai tratar as boas notícias. Então, isso é o Evangelho. Ali está então o texto que é de Romanos. Vamos pegar alguns versículos do capítulo 3, capítulo 5, capítulo 8 e capítulo 10. Alguns versículos, tá bom? Se você pensa em um dia usar esse sermão para evangelizar alguém, já aproveita, se inscreva no canal e você vai poder usar esse sermão dessa noite para poder aconselhar, evangelizar ou santificar a vida de uma pessoa. Você que está nos assistindo vai perceber que o que nós vamos pregar nessa noite é realmente o Evangelho, sem maquiar nada, a pura verdade do cristianismo. Tá bom? Muito bem. Quando nós nos deparamos com o livro de Romanos, nós entendemos que o apóstolo Paulo, ele queria muito ir até Roma. E então o que ele fez? O apóstolo Paulo, ele pegou e escreveu essa carta. E essa carta do Evangelho de Romanos nada mais é, preste bem atenção, do que um folheto evangelístico. Quem aqui já recebeu um folhetinho evangelístico? Tem lá atrás, não é? Alguém entrega para você e você vai lendo, fala sobre o homem, depois fala sobre Deus e depois tem uma oração sugerida, é o Evangelho, e assim então as pessoas costumam pregar o Evangelho entregando uma literatura, um folheto, tá bom? E o apóstolo Paulo então fez isso, escrevendo todo o livro de Romanos, tá bom? Os 4 primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai falar sobre a ira de Deus, de que Deus está irado com o homem por causa dos seus pecados, capítulo 1, 2, 3 e 4. Capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo fala sobre a redenção, a salvação em Jesus Cristo. Capítulo 7 e 8, ele vai trabalhar exclusivamente sobre a segurança da salvação em Cristo. Nós hoje, os alunos no curso de preparação para o batismo, nós estudamos vários textos. Na verdade foram 6 para trabalharmos bem essa garantia dessa salvação em Jesus Cristo. A salvação em Cristo, ela não se perde em Cristo, tá bom? O apóstolo Paulo também trabalha no capítulo 9 ao capítulo 12, usando o exemplo de Israel, trazendo para os nossos dias de que nós hoje somos o Israel de Deus e devemos viver a vida cristã em novidade de vida, como é desafiado para o povo de Israel. Estou dando uma pincelada aqui, depois você pode ouvir esse vídeo para entender esse resumo
do todo dos capítulos do Evangelho de Romanos, do livro de Romanos. E para terminar, o capítulo 13 até o capítulo 16 fala sobre o testemunho do cristão, o comportamento que o cristão tem que ter na sua maturidade, na sua vida cristã. Então, porventura, se nós formos para o capítulo 10, capítulo 5, 3, você já sabe mais ou menos do que vai ser falado, tá bom? O apóstolo Paulo, então, vai falar o que eu acabei de ler com vocês, o Evangelho. Então, você que está sentado aí está pensando assim: Pastor Marcos, então quer dizer que é possível pregar todo o Evangelho no livro de Romanos? Sim, é possível você pregar todo o Evangelho das boas novas, da história de salvação de Jesus. Está tudo substanciado em um livro só, que é o livro de Romanos. Por isso o livro de Romanos é como um folhetinho evangelístico, e nele está tudo incluso o que é o Evangelho. Todos os textos que nós olharmos hoje vai ser em Romanos, ok? O livro de Romanos, ele tem toda a porção necessária para nutrir, salvar almas. Abra a tua Bíblia então na primeira exposição. Por que é exposição? Porque nós temos o costume, como igreja bíblica, de estudar versículos expositivamente, de entender cada palavra, o objetivo que o autor tem, para não falarmos abobrinha, pregar no achômetro, mas entendendo nas línguas originais. Muito bem, então a primeira exposição do Evangelho no livro de Romanos pode colocar para nós: não há um justo, não tem nenhuma pessoa perfeita nesse mundo. A palavra de Deus diz que toda a humanidade ela é injusta. O texto que está aí, que é Romanos 3, 10. O texto de Romanos 3, 10, hoje vocês vão folhear muito a Bíblia. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz bem assim: está escrito, não existe justo, nem um sequer. Se você pretende um dia se casar, procurar um esposo crente, ok? Mas lembre, ele não será justo. Se você quer ter um vizinho perfeito, só no céu, você não vai encontrar. E assim sucessivamente. O texto claro do Evangelho, do livro de Romanos, é que ninguém tem uma justiça a não ser Deus. Você pode ser honesto, bom pagador, você pode ser uma pessoa que tem as suas responsabilidades, tem as suas habilidades, mas a palavra de Deus fala que você pode ser a melhor pessoa do mundo. Todos nós somos injustos. Não há um justo, sequer um. E quando nós ouvimos isso, que boas novas é essa que começa com uma notícia muito má, de que todos nós somos injustos? É uma má notícia. Nós temos que olhar agora para uma segunda exposição bíblica. Abre a tua Bíblia também, está bem pertinho aí, que é Romanos capítulo 3, mas agora verso 23. Romanos 3, versículo 23. O versículo 23, a primeira parte dele, está escrito assim: pois todos pecaram. O texto está dizendo aqui que foi alguns que pecaram? O texto está dizendo que todo mundo, até o Ravi, cadê o Ravi? Que acabou de apresentar hoje. Todo mundo já pecou.
A palavra de Deus diz que diante de toda a raça humana, ninguém escapa, todos são pecadores. Nós vimos que não há um justo sequer um, e há um link que liga, porque todos pecaram. Que notícia má e tão terrível, só que começa a piorar a situação, vai inflamando se todos nós somos injustos, e o texto fala que todos pecaram. Nós temos agora a terceira exposição bíblica, que também está no mesmo versículo, só que agora é a parte B. A parte B diz bem assim, do versículo 23, 3:23: e carecem da glória de Deus. Pode colocar o 3, separados de Deus. O homem não carecia de Deus, porque ele andava com Deus. Adão e Eva no jardim tinham intimidade com Deus, tinha um relacionamento magnífico, perfeito. Mas quando houve a injustiça, o pecado adâmico, que veio de Adão e Eva, o texto fala de que não só todos são injustos, de que todos são pecadores, mas agora fala que todos estão longe de Deus, separados de Deus. Há um abismo entre Deus e o homem, e todo mundo está vivendo na farra, todo mundo está feliz, vivendo aí no dia a dia, achando que está tudo bem, como nos dias de Noé, faziam festa, se davam em casamento. Mas um dia Deus fechou a arca. Ah, Noé, vai chover nada, não é? E não é que veio a chuva. Não havia um justo. Todos pecaram, estão separados de Deus. Quando veio a chuva, vinha água de baixo e de cima, porque houve terremoto, abriu-se o chão e inundou a terra. E alguns ali morrendo afogados lembraram: Noé estava certo, não há um justo, todos pecamos, e separados estamos da arca, separados estamos de Deus. Eu fico imaginando Noé dentro daquela arca. Gente, cheiro de titica de galinha é fedido pra caramba, não é? Imagina você juntar também um pouco de porcaria, que é o esterco do porco, e assim vai juntando. Igreja é como uma arca. Não é fácil aguentar os irmãos, mas é bem melhor estar na arca, não é certo, do que estar perdido no mundo lá fora, no oceano de lágrimas. Como diz os teólogos, no mundo em que nós vivemos é um oceano de lágrimas. Diante dessa exposição, nós temos a quarta exposição bíblica, que não é só separados de Deus, e piorou mais ainda. E o texto que nós temos é Romanos 6:23. Não só Romanos 3:23, mas agora Romanos 6:23, que diz o quê? É só ir um pouquinho para frente, Romanos 6, último versículo, 23. Além de o homem estar separado de Deus, longe de Deus, sujo, morto, perdido, o texto fica mais agravante, porque mostra em Romanos 6:23 que há uma herança para os pecadores, há uma recompensa, há um preço pago para eles, que no caso somos nós. E a situação se piora mesmo, porque diz assim, Romanos 6:23: porque o salário dos pecadores, o salário, a paga é a morte. Poxa, já basta o homem ser injusto, pecador, separado de Deus, e essa morte, obrigado, é tanto no sentido físico, como também no âmbito espiritual. O homem está separado de Deus fisicamente e espiritualmente.
Por isso que a grande diferença do evangelho puro, que é o que nós estamos estudando, contra seitas e heresias, shintoísmo, hinduísmo, espiritismo, tudoísmo, é que o cristianismo puro é Deus indo ao encontro do homem para resgatar o perdido. E outras religiões pregam o homem indo à procura de um Deus. Por isso o cristianismo puro não é uma religião, é um relacionamento com Deus, na qual foi cortado por causa do pecado, como nós temos visto. Por causa da desobediência de um homem, o pecado veio a toda a humanidade. Então todos são injustos, todos são pecadores, todos estão separados de Deus e todos merecem a condenação e a morte. Morte física e morte espiritual. É verdade ou não é que nós já sofremos nesse mundo? Viemos nesse mundo e sofremos. E morrer é ainda ir para o inferno, sofrer eternamente. Que terrível será. E nessa noite, quando nós começamos a ouvir essa história triste, essa história é verdade, porque se nós começarmos a avaliar o Evangelho, onde hoje não se prega mais o Evangelho, a mensagem antiga, as pessoas vão continuar vivendo como eles querem, porque não vão ouvir essas verdades que nós ouvimos. O cristão verdadeiro vive pela fé. É tão bom saber de que existe uma esperança. É tão bom saber que existe o céu. É tão bom saber que existe um Deus. Por isso nós devemos olhar para a eternidade, não para esse mundo. Por isso que o Evangelho continua. Ele não para aqui. Nós vimos 4 más notícias, mas agora nós vamos ver 4 boas notícias. E a primeira boa notícia nós encontramos nesse Evangelho. Embora ele diz que o homem deve ter um pagamento, e esse pagamento deve ser morte, estar separado, longe de Deus e morrer eternamente. Será que você já descobriu essa verdade ou é a primeira vez que você está ouvindo isso? O resumo do que nós já vimos: eu sou um pecador perdido, injusto, separado de Deus, mereço a morte eterna e como herdeiro, inferno. Hoje a palavra evangélico perdeu o sentido. Todo mundo é evangélico hoje. Será que essas pessoas, atores, atrizes, pessoas que fazem novela, filmes e por aí vai, entenderam realmente esse evangelho pelo que fazem? Eu nunca vi um ator beijar tanta pessoa ao mesmo tempo. E dizem que são evangélicos. Nunca vi falar tanta mentira no filme. Diz que é evangélico. Quem mente é mentiroso, é igual o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Nós nos deparamos com um evangelho adulterado, com um Jesus genérico, e as pessoas estão adorando. Mas o evangelho puro, o autêntico, o verdadeiro, ele mostra que há uma esperança de que a vida no pecado termina aqui, como nós vimos. Sou injusto, sou pecador, separado de Deus e morte. Não há esperança para quem vive no pecado. E eu quero crer que você não quer viver a sua vida no pecado. Mas essa realidade, ela pode terminar com um final feliz. Porque o Evangelho também apresenta agora 4 exposições bíblicas no livro de Romanos,
que nos leva, nos arremete à cruz. Nós vamos falar sobre a ceia hoje. A grande cruz sangrenta, a grande cruz mostra o amor de Deus. Eu convido você a olhar a quinta exposição. Mateus já coloca para nós. Jesus tomou o meu lugar. Eu gostaria que você falasse isso nessa noite, ainda que você não creia, mas diga junto comigo, vamos lá? Jesus tomou o meu lugar. Quando você ouve essa frase, Jesus tomou o meu lugar, é que quando Ele foi até a cruz para pagar um preço caro por cada um de nós, Jesus está dizendo, com todas as letras: eu te amo, eu amo você. Você sabia, como já acabou de ver, de que o segundo poder mundial, o segundo poder mais forte e temível e terrível na humanidade, o segundo poder que destrói é o pecado. Inclusive, esse poder tão forte que é o pecado levou Cristo à cruz, porque Deus assim o permitiu. Mas quando nós começamos a continuar ouvindo o Evangelho, as 4 exposições da boa notícia, nós descobrimos que o primeiro poder mais forte é o amor de Deus. O poder mais forte, que vence o pecado, que vence Satanás, que vence a carne, que vence todo esse mundo, que pode vencer as minhas vontades carnais, que pode transformar a minha vida, como a Patrícia leu e falou aqui, compartilhou do seu primo. Essa metamorfose pode começar a acontecer no teu coração por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz. E a boa notícia que nós temos está aí, Romanos 5,8. Abra a tua Bíblia em Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz assim: no próprio livro de Romanos nós conseguimos pregar o Evangelho, está tudo substanciado aqui. Romanos 5,8 diz assim: mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para com você, para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, de uma vez por todas, sendo nós ainda pecadores. Mesmo nós ainda pecadores, nem tínhamos vindo ao mundo, Deus morreu na cruz. Deus pode morrer, sim ou não? Deus pode morrer? Deus pode morrer? Sim. Alguém tinha que morrer. Só um justo deveria morrer para salvar a humanidade, porque todos são pecadores. O único homem que nunca pecou foi Cristo. E Cristo era o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus, sim ou não? Se Jesus é o próprio Deus, Jesus morreu. Então Deus pode morrer? Sim. Deus morreu na pessoa de Cristo. Jesus era 100% humano e 100% divino, 100% Deus. E Deus morreu na pessoa de Cristo, mas ressuscitou ao terceiro dia, e reina e vive eternamente, e está aqui olhando para mim e para você. E Ele diz: o maior poder do mundo é o meu amor, que venceu o pecado, venceu a morte. Ele está dizendo: eu amo você, eu quero você para mim, e eu tenho condições de convencer você, de transformar você, de salvar você. Com esse versículo, Romanos 5,8, nós entendemos então que há uma palavra de esperança. Em que sentido? Em que sentido é que
Cristo morreu por nós. Ele foi o nosso substituto. Era para eu e você sermos cravados na cruz, mas Ele tomou o nosso lugar. Ele foi o nosso substituto. Imagine que todos nós aqui assaltamos um banco, e diante da corte marcial, o juiz se levanta para bater o martelo, e quando vai bater o martelo e dizer: olha, todos vocês então agora, pena de morte, por ter roubado um banco. Só que na hora que o juiz vai bater o decreto, o nosso advogado se levanta e fala: não, eu vou morrer no lugar de todos eles. O nosso advogado é Jesus Cristo, e foi isso que ele fez. Eu vou morrer no seu lugar, de todos vocês. Eu sou perfeito, eu nunca errei. O salário do pecado é a morte. Eu vou pagar. E pagou com gotas de sangue. E morreu, sangrou, sofreu, só tão só. O pai virou as costas para o filho, porque o filho estava contaminado com o nosso pecado. O que é que pendurou Jesus na cruz? Para Jesus ficar pregado ali na cruz, o que segurou ele? O que estava segurando Jesus na cruz não foram os pregos, não foram as lanças, ou uma lança, não foi a coroa de espinho. O que segurou Jesus na cruz foi o meu pecado, o seu pecado. Quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos Cristo crucificado, eu e você podemos dizer também, talvez você não vai querer dizer, mas se você crer, você tem que dizer o que eu vou falar: eu matei o Senhor. Vamos falar? Fraco, né? Eu matei Jesus Cristo naquela cruz. Ele tomou meu lugar, Ele tomou minha culpa. Todos os pecados meus estavam sobre Ele, de tudo que eu fiz e ainda vou fazer. Imagine o seu e de toda a humanidade. E quando nós olhamos para essa exposição bíblica de que Cristo morreu e Ele pagou o salário da morte, de que nós fomos crucificados, não, Ele foi crucificado, foi na cruz, diz o corinho, aonde um dia eu vi. Podemos cantar? Vamos lá? Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriu, e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua cruz. Esse é o Evangelho. Essa é a primeira parte das boas novas. A esperança para você, a sua resposta é de que eu posso me beneficiar do sacrifício substituto de Jesus, de receber esse pagamento, essa obra redentora em meu coração. Eu devo ir para a igreja para ter a salvação. Eu devo ter uma boa aparência. Eu devo ir para a Aparecida. Devo fazer, como é que fala? Procissão, peregrinação, para ganhar a salvação. Eu devo ler a Bíblia em público. Porque eu tenho que decorar versículos. Para ser salvo eu tenho que fazer boas obras. Não só fazer boas obras, mas dar ofertas, e aí eu ganharei a redenção. Não é isso que o Evangelho diz. Nada do que o homem faça o dará a eternidade. A garantia da salvação está somente em Jesus. Ele garante a salvação.
Ele diz: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E para nós crermos nele, é ele que tem que dar a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E se ele não me der a fé, eu não vou conseguir crer. Ele é o autor e consumador da fé. Só que nós temos que pensar agora em algo muito interessante. Nós acabamos de falar que ele morreu no meu lugar. Ele é o meu substituto, como está escrito ali. Ele tomou o meu lugar. Mas a questão é que as pessoas estão dizendo por aí: eu aceitei Jesus. Você pode aceitar quantas vezes você quiser. Agora preste bem atenção. A questão é se Jesus te aceitou, se Ele te convidou, se Ele te transformou, se Ele quebrou o seu coração. Porque, como C.S. Lewis, usando a Escritura, ensinou e pregou, como tantos outros líderes, pastores, se Deus não quiser nos escolher, se Deus não quiser nos salvar, nada do que o homem faça o dará a eternidade. Absolutamente nada. Você pode fazer uma escada gigante, você pode tentar pegar um foguete, você pode tentar ajudar as pessoas, dar todos os seus bens a alguém. Negativo. Que Deus tenha misericórdia de você, que Ele escolha você, que Ele chame você. E o cristianismo que fala que Ele tomou o nosso lugar, nós temos agora, capítulo 5, pode mudar. A sexta exposição bíblica é capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Jesus me justifica. Nós acabamos de falar de que o juiz, advogado Jesus Cristo, na hora da sentença do salário do pecado, que é a morte, ele se levanta e fala: eu morro no seu lugar e agora eu te declaro justificado, livre da condenação, livre do inferno, livre da culpa do pecado. E aí então, em Romanos capítulo 5, verso 1, a palavra de Deus é muito sucinta, muito clara e transparente. Diz: justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus. Eu posso ser justificado pela fé em Cristo e ter paz com Deus. Por meio de quem? O texto fala: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Jesus pode me declarar justo. Você não tem mais culpa no cartório. Eu te salvei. A palavra de Deus diz que aquele que vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Deus fala que se eu te convenci, se eu te salvei, se eu te transformei, você não vai perecer eternamente. Romanos capítulo 1. Nada nos separa do amor de Cristo, nem morte, nem perigo à espada, nem fome, nem demônios, nem principados, nada nos separa do amor de Cristo. A palavra de Deus diz que ainda que o seu pai e a sua mãe te abandone, ainda que qualquer pessoa te abandone, Ele diz: eu jamais te abandonarei. Amém? Ele morreu em meu lugar, Ele me justifica. Temos mais um texto que é Romanos 10, 13. Pode colocar, Mateus. A sétima exposição bíblica dessa esperança das boas novas está aí. Romanos 10, versículo 13. Romanos 10, 13. É bem interessante nós começarmos a entender essa ação da fé. Como que funciona esse movimento vindo de fora, de Deus, que é o autor da fé, o dono da fé, me emprestar a fé para crer nele? Essa ação da fé em movimento, vindo de fora, da parte de Deus. O texto de Romanos 10, 13 diz bem assim. Eu quero que você leia silenciosamente.
Poxa, não ouvi nenhum amém. Quando você olha o Evangelho, você tem alegria no Evangelho. Você começa a falar: olha, a minha casa é no céu e não mais aqui na terra. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós entendemos que o último suspiro do homem na terra fará com que ele tenha o primeiro suspiro no céu. Quando nós olhamos para o Evangelho que diz, Romanos 10, 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você já fez isso? De uma vez por todas? Senhor, não aguento mais a vida que eu estou levando. E o Senhor diz na sua palavra que é o Senhor que vai me escolher. E eu estou ouvindo a sua voz. A palavra de Deus diz: não endureça o seu coração ao ouvir o Evangelho da cruz. E com certeza, se o Senhor te escolhe, se Ele te chama, se Ele quer aceitar você, Ele diz: se você me invocar, clamar o nome que está acima de todo nome, tem a vida eterna. Para isso você vai ter que pedir perdão e se arrepender de todos os seus pecados. Você já invocou Ele hoje? Você já se aproximou dEle? Pastor, como eu faço isso? Você já clamou por fé? Oh, me socorre, eu preciso de uma ajuda aqui. Hoje, dando aula, eu pude compartilhar que há 2 semanas e meia atrás, andando no Imperial, uma mãe saiu parando o carro porque a filha havia cortado o pulso. E eu coloquei eles no carro, a mãe com o casalzinho de filhos. Socorro. Graças a Deus, não cortou os tendões e está bem. Mas o nosso socorro vem do alto. Antes fosse o nosso pulso que fosse cortado. Toda a nossa vida suja de imundície, cortada pelos pecados de outrora. Nós queremos ter paz com Deus, e o homem, por falta de paz, ele vai usar tantas coisas, vai experimentar tantas coisas: sexo, bebida, drogas, rock and roll. Pessoas que vivem assim nunca experimentaram esse amor que transcende. Nós podemos nessa noite clamar: Senhor, me limpa, eu me arrependo, eu creio na cruz, eu creio em Jesus, eu creio no testemunho dessa luz que me dá a vida eterna, que me perdoa, que me salva. E nós temos então, nessa palavra de esperança, de boas novas, a quarta, última exposição. Mateus, pode colocar, é Romanos 8. Fica fácil de você decorar, porque a 8ª exposição bíblica está em Romanos 8. E versículo 1. Romanos 8:1 diz: Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, hoje, nesse exato momento, se você crer em mim, já nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus. Uau! Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Hoje, na aula também do curso de batismo, nós aprendemos que nesse período da graça em Cristo hoje, quem crer em Jesus, a Bíblia diz que não será julgado, não será condenado. Olha a base bíblica aqui. Mas a palavra também de Deus diz em João que aquele que não se entrega ao Salvador, aquele que não crê em Cristo, já está sendo condenado nesse exato momento. Não é que vai morrer e depois vai para o inferno. A sua sentença já está decretada e já está sendo condenado. E olha só o que acontece no verso de Romanos 8:1.
Jesus veio a esse lixo de mundo, foi até a cruz gloriosa, sangrenta e majestosa. Esse nosso advogado morreu em nosso lugar. Ele recebeu a morte como pagamento. E o texto fala que nenhuma condenação há para aqueles que creem e estão em Cristo, guardados em Cristo. Você pode essa noite virar as costas para Deus, para o Evangelho, para tudo que você está ouvindo. Ou você pode se levantar, diz eu creio, e vem até a frente e toca-se um hino. Não precisa disso. Ontem, almoçando com o Oséias e a família dele lá em casa, nós estávamos conversando de que qualquer versículo da Bíblia que eu e você lermos já é apelativo, já é uma apelação, é um convite de Deus, alma cansada, vem já, vem já. É Ele que vai escolher você, é Ele que vai te aceitar, e não você aceitar Ele. Em que lugar você está hoje? Você se encontra talvez só pensando de que eu sou injusto, que todos pecaram, que eu estou separado de Deus, e talvez fique pensando condenação e morte. Quero convidar você a pensar também no Evangelho que diz que Deus tomou o seu lugar, de que não só tomou o seu lugar, mas também te justifica, te declara justo ao ponto de te dar essa vida eterna se você invocar o nome dele, se você depositar a sua fé, ainda que seja pequena, como o tamanho de um grão de mostarda, ao ponto de ouvir da voz de Deus, já nenhuma condenação há se você está em Cristo Jesus. Nós temos as más notícias, mas temos também as boas notícias. As más notícias é que o segundo poder mundial é o pecado em nós, mas as boas notícias é que o amor de Deus é o maior poder contra o pecado. Será que eu tenho sido esse cristão verdadeiro? Ou eu fico ainda condenando, julgando as pessoas e não vi o quanto eu fui declarado justo? Deus provou seu amor enviando Jesus até a cruz. Que eu e você nessa noite possamos avaliar o nosso coração, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aquele que crê em Jesus, ainda um dia que morra, viverá eternamente, porque também vai ressuscitar dentre os mortos. A mensagem da cruz, se não tiver ressurreição, ela não tem sentido. E somente Deus pode fazer com que um homem, uma mulher, uma criança entenda e diga: nessa noite eu quero morrer para o mundo, para a carne, para Satanás, para as minhas vontades, e eu quero nascer de novo, eu quero ter uma vida nova em Jesus. Eu creio que não só eu, mas todos vocês, muitos aqui, já leram a última página da Bíblia que diz que isso é real, isso é verdadeiro, isso vale a pena, isso dá certo. Deus transformou a minha vida, que não era flor que se cheire, e pode transformar a sua também. A palavra de Deus, ela é muito clara, sucinta, que traz esse recado para nós. Deus quer que nós, como cristãos, sejamos o Evangelho. Eu estou olhando para você, você olhando para mim. Deus quer que eu e você sejamos a Bíblia de Deus. As pessoas estão lendo você, e as pessoas crerão em Deus ao ler e conhecer a sua história. Amém? Amém. Nós temos que lembrar disso, precisamos viver isso.
Ser cristão é um processo diário difícil, mas vale a pena com a ajuda do Senhor. E eu quero orar e juntos prepararmos para tomarmos a ceia. Antes de nós orarmos, eu quero usar mais um versículo. Mateus, pode colocar para nós? Nós temos aí o texto de Romanos 15, 26. Fala sobre sacrifício. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Alguém lembra qual tem sido o versículo que o pastor tem usado essa noite? Eu tenho feito isso nos cultos, pegado um versículo e carregado esse versículo, o sermão, o tempo de culto inteiro. Pastor, eu lembro que você falou do versículo, só não sei onde está. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina. Olha nós perseverando na doutrina, no Evangelho, amém? Dos apóstolos e na comunhão. Daqui a pouco tem pastel. Temos a ceia, comunhão. Olha os irmãos aqui cantando, dando de mãos dadas, congregando, comunhão. No partir do pão, nós vamos poder fazer isso. A gente faz quando visita um, dá assistência ao outro, partir o pão. E também nas orações, nós fizemos isso alguns minutos atrás. Eu quero encerrar usando a palavra comunhão, porque o homem estava separado de Deus e Deus fez com que eu e você tivéssemos comunhão. Irmãos, por favor, preste muita atenção no que eu vou dizer. Você pode não faltar um culto e dizer, eu tenho comunhão. Você pode dizer, olha, eu falo com todas as pessoas da igreja, eu me relaciono e converso e até tenho inimigos, mas eu tenho comunhão, relacionamento com eles. Quer dizer então que comunhão é não faltar na igreja? Comunhão é falar com todas as pessoas e ter essa comunhão com Deus, com os irmãos e não faltar na igreja? Isso é comunhão. Dividir o pão. A palavra de Deus também fala de comunhão. A palavra é koinonia, que é no texto de Romanos 15, 26. Olha só, se você e eu temos tido comunhão com Deus, de fato e de verdade. Porque Romanos capítulo 15, verso 26, nós vamos encontrar a palavra koinonia com uma outra tradução. Romanos 15, 26 diz assim: porque aprove, é louvável, aplaudível, honroso a igreja da Macedônia e a Acaia levantar uma oferta, uma coleta em benefício dos pobres, dentre os crentes que vivem em Jerusalém. O que estava acontecendo aqui é que os irmãos da Macedônia, da Acaia, eles se reuniram e juntaram uma oferta, uma coleta, uma quantidade de dinheiro para abençoar, beneficiar os irmãos pobres, os santos, os crentes que viviam em Jerusalém. Então a palavra koinonia, ela tem uma outra tradução, que é oferta, que é coleta, que é doar. Se eu e você não estamos nos doando, ofertando, nós não temos comunhão. É isso que Deus está dizendo. Nós somos uma igreja bíblica e isso calha muito bem no Evangelho puro. Você pode ter amizade com todas as pessoas da igreja, do mundo inteiro. Você pode não faltar um culto, mas se nós não ofertarmos a nossa vida,
os nossos valores, os nossos tempos. Jesus ofertou na cruz valor maior, investiu em nós valores eternos para ter comunhão. Ele é o dono da comunhão e Ele quer que eu e você nos levantemos, arregacemos as mangas e nos doemos verdadeiramente. Senhor, obrigado pela coinonia, pela comunhão. E você que ainda não tem a sua certeza da salvação, que quer ter comunhão, que quer se sentir abraçado por Deus nessa noite, que quer não só viver como pecador, como injusto, como separado de Deus e condenado à morte, mas viver onde Cristo toma o teu lugar, onde Ele perdoa você, Ele te justifica, onde pela fé Ele pode te escolher, Ele pode te salvar, e nenhuma condenação haverá sobre a sua vida. E se você que está sentado e ao ouvir o Evangelho da cruz, de Jesus, do amor de Deus, e nesse momento quer tomar essa decisão importante de viver para a luz, para Jesus e não mais para o mundo, para as trevas, diga: Senhor Jesus, obrigado por estar nessa igreja. Eu quero agradecer porque o Senhor tem sido muito bom comigo. E nessa noite eu entendo que sou um grande pecador. Mas que o pecado, ele é derrotado por meio de Jesus. O amor de Jesus é mais poderoso. E eu sei que o Senhor me ama. O Senhor me colocou aqui. E nessa noite eu creio que só Jesus pode me salvar. Entra na minha vida, me limpa, me salva, se for a tua vontade. Escreva meu nome no seu livro. Eu sou nessa noite como ladrão na cruz que creu. E se você creu nessa noite, Jesus diz: hoje mesmo estará comigo no céu. Hoje mesmo eu entrei na sua vida e eu farei da sua vida no céu. Me obedeça. Você tem coinonia comigo. Se doe, se entregue cada dia mais. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.